pessoal, sejam bem-vindos ao programa Trabalhando com Capoeira, onde nós estaremos aqui compartilhando e discutindo ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho na capoeira. E hoje, eu sou a professora Laís e estamos aqui com a instrutora Bruna, professor Paraíba, mestrando Paulo Ricardo, e nós vamos estar aqui dando para vocês os 10 passos fundamentais para você conseguir a sua primeira escola, para você trabalhar com capoeira. Então vamos lá, qual seria o primeiro passo? Então, galera, o primeiro passo fundamental seria fazer uma pesquisa na sua cidade e região para saber quais escolas pretendem ter capoeira, ou melhor, primeiramente você saber quantas escolas tem, onde estão essas escolas, se elas pretendem que tenha capoeira lá, se já tem, é uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção por causa de ética. Se já tem um profissional lá, você esquece essa escola, deixa lá, já tem uma pessoa, vai adiante, faz essa pesquisa. Essa pesquisa pode ser feita de várias formas. No nosso tempo, no meu tempo, que eu sou mais velho aqui, nós começamos a fazer essa pesquisa em lista telefônica. Mas hoje você tem essa ferramenta que é o Google. Vai lá no Google, coloca escolas particulares lá, o tipo de escola que você quiser trabalhar, que for o seu foco, escreve lá, vai sair na sua cidade e região, vai sair lá o contato e tudo, certinho. Viu isso? Olha só, vamos pensar para que serve você estar fazendo essa pesquisa. Vamos pensar se você é um semeador, alguém que tem uma horta, você tem uma horta. Então, se você tem uma horta, você tem determinadas coisas que você vai plantar. Mas não é qualquer tipo de semente que germina em qualquer tipo de terra. Então você precisa saber qual semente você vai plantar em qual tipo de terra. Então não adianta você pegar uma semente, por exemplo, eu não sou especialista nessas coisas, mas se você pegar uma semente de alface, eu não sei, mas provavelmente ela não dá em qualquer tipo de terra ou depende de algum tipo de tratamento. Então se você pegou e descobriu se essa escola primeiro, se ela tem ou não tem capoeira, se ela tem interesse. Se ela não tem capoeira e tem interesse que tenha capoeira lá, sinal que a sua semente tem uma possibilidade, uma probabilidade grande de germinar naquela terra. Entendeu? Então pensa dessa forma, como se fosse uma horta. Então faça essa pesquisa, anote se for necessário, faça ali um mapa, faz um gráfico e você com certeza já vai ter um primeiro passo ali legal para dar continuidade aí na sua primeira escola. Agora vamos ao segundo passo, né? Uhum. E como ele tinha falado, você fazer essa lista, agora não adianta nada, você fez a lista, tem um mapa das escolas, tem os telefones, mas aí beleza, acabou. Não, é lógico que agora você vai pegar com calma, vai pegar o telefone, vai entrar em contato com as escolas, você vai pedir para falar com a responsável da escola também e marcar uma reunião com essa pessoa, para ela poder te conhecer o seu trabalho, você vai apresentar o seu trabalho, falar de qual grupo você é e vai explicando para ela sobre a sua metodologia, qual que é a sua intenção ali de trabalho, igual ele falou, sondar também se ela tem interesse em estar conhecendo. Por que é tão importante você marcar uma reunião, você pessoalmente lá conversar com a dona da escola? Porque não adianta nada você pegar o telefone, ligar, a pessoa não viu sua cara, não sabe como é que você é. O telefone é muito frio. Exatamente, o telefone é muito frio. Esse contato visual é muito importante. Se for pessoalmente, melhor ainda. Então você chega lá, a pessoa vai te analisar, não tem como, as pessoas julgam pela aparência. Então você chega bem arrumado, mostra que você tem uma boa aparência ali, não no sentido de beleza física, né? Mas você tá arrumadinho, limpinho, conversa com a dona, se apresenta, fala do seu trabalho, para ela ver que você tem uma seriedade, que você sabe o que você tá falando, que você é um bom profissional, né? Então o segundo passo seria marcar uma reunião. Marcar uma reunião. Show. Marcar uma reunião com a dona da escola. Então o primeiro passo é mapear, né? A gente tem que saber onde que a gente, as possibilidades que a gente tem. Segundo passo, ligar, marcar uma reunião. E o terceiro passo, o que você vai levar para lá? Você tem que ter uma proposta bem elaborada, né? Você mostrar ali o seu trabalho num papel, porque as pessoas também prezam por isso. Você vai chegar lá na reunião, tá bem vestido, mas você não vai mostrar nada. Então o terceiro passo seria ter uma proposta de trabalho bem elaborada, né? Eu digo assim, quando lá na escola, quando a gente estudava e o professor ele pedia um trabalho, tinha pessoas que chegavam para entregar o trabalho com uma folhinha de caderno desse tamanho assim, o professor já dava 0 na hora.
Agora, quem chegava com seu trabalho ali com uma capa bonita, com fotos, com imagens, impresso. Então já dava ali o professor já te dava 5 pontos ali se o trabalho valesse 10, 5 pontos era só da apresentação do seu trabalho ali, da beleza do trabalho. Então você ter a sua proposta de trabalho bem elaborada, impressa, coloca ali, né, o que você vai estar trabalhando, o que você vai fazer, um pouco, né, sobre o que é a capoeira, coloca ali imagens. Então acho que uma boa proposta de trabalho, ela englobe tudo ali. Você vai apresentar para a diretora de escola seu trabalho de uma forma impressa. Então nós vamos partir agora para o 4º passo, se liga aí. Pegando o terceiro, que foi ter uma proposta legal, bem elaborada, estruturada, apresentável, legal, você tem que saber apresentar essa proposta. Então o 4º passo seria saber apresentar essa proposta. Mas por que saber apresentar essa proposta? Porque muitas pessoas, infelizmente, fazem plágio, copiam de alguém, pega com alguém pronto. Sim. E o dono, né, da instituição, o dono da escola, na verdade, ele pode até ler essa proposta, provavelmente se ele é uma pessoa que leva a sério o seu trabalho, ele vai ler, mas ele também, e muito provavelmente, ele quer saber se você sabe o que está escrito ali, se você domina esse assunto, se você sabe sobre o conteúdo. Se o profissional que vai estar entrando na escola dele tem base para estar ali fazendo e desempenhando esse trabalho. Veja bem, vamos pensar numa loja de carro. Você vai comprar um carro, amém? Quem quer comprar um carro aí? Amém. Olha, quer comprar um carro novo, você vai numa concessionária, você foi lá e quer comprar um carro zero. Aí você chegou, olhou, o carro está novinho, bonito, igual a proposta de trabalho que a professora Laís falou, tá aquele carro lindo, aquela proposta linda. Aí o vendedor chega e você vai falar com ele. E aí, me fala sobre esse carro. E o vendedor fala assim, ele é vermelho e tem roda. Você acha que é suficiente falar que ele é vermelho e tem roda? Não é suficiente falar que é vermelho e tem roda. Você fala, essa proposta é uma proposta de capoeira. Não, isso a dona já entendeu. Mas você quer saber se o vendedor entende sobre o carro. Qual a potência do carro, qual o consumo do carro, a garantia desse carro, revisão, quando que você vai dar revisão. Você quer saber, eu gosto de saber até o tamanho do porta-mala, quantos litros é o porta-mala, eu quero saber de tudo do carro. Se eu vi que o vendedor não sabe, provavelmente ou eu vou para outro vendedor ou eu vou para outra loja. E vai acontecer o mesmo com você, se você não domina essa proposta, se você não sabe. O dono da escola provavelmente vai procurar outro vendedor, outra pessoa para colocar lá, se ele quiser colocar a capoeira, ou não vai nem colocar a capoeira lá, ok? Então se liga nisso, saber apresentar a proposta. E para isso também você tem que estudar, tem que ler essa proposta, você tem que conhecer. É o mesmo caso do vendedor. Se ele não estuda sobre aquele carro, se ele não tem propriedade para falar, se ele nunca dirigiu, e tem isso também, se ele nunca dirigiu, se ele nunca vivenciou ali, ele também não sabe te falar qual é a sensação. Então você já, uma dica aqui, um apêndice, que eu posso dizer que é um apêndice, de repente você já começar a falar com alguém, com outra pessoa, treinar, falar apresentando aquela proposta. Então o 4º passo é isso, dominar bem a proposta. É até engraçado que ele falando disso, eu até lembrei de uma viagem que a gente fez para o Nordeste, lá para casa dos meus pais, e a gente foi ver aquele negócio de passeio de barco, às vezes de bug na praia e tal, e a gente foi procurar um standzinho que tinha passeios, né? E a mulher foi e pegou o folhetinho e ela só conseguia falar sobre os passeios se ela lesse, mostrando lá no folheto. Você via que ela não dominava 100% aquele assunto. Falava, não, mas... Aí minha mãe estava até do lado, mas isso aqui, mas o que a gente vai fazer em tal lugar? Nesse passeio vai ser como? Aí ela, então, aí vocês vão com o bug, vão pra lá e pegam uma balsa, vocês vão chegar lá e aproveitar a praia. Tá, mas
Só isso? Ela pediu o pinico e chamou a mãe dela. Verdade, acabou que a moça ficou meio constrangida porque ela não estava sabendo da informação, estava tendo que ler no panfleto. Aí, tinha vezes que ela estava mostrando o panfleto, ela, não, peraí. Aí ela virava o panfleto para ela ler. Então aquilo ali já estava me dando desânimo, porque ela não estava sabendo apresentar como que era bom, que ia ser boa aquela vivência, aquele passeio. E ela acabou tendo que chamar uma outra pessoa para poder instruir. A pessoa nem olhou, só mostrou aqui, já foi falando. Aí eu fiquei mais interessada. Imagina, só pegando aqui para a gente passar daqui a pouco para o próximo passo, imagina você fazer a sua primeira viagem aérea, aí você dá de cara com o piloto ali na entrada do avião, aí você faz uma pergunta para ele básica sobre o avião que você leu de repente na internet e ele não souber te responder. Você teria coragem de fazer essa sua primeira viagem aérea nesse avião? Eu acho que eu voltaria para trás na mesma hora. Ainda mais avião, porque um monte de gente tem medo, né? Verdade. Então a gente dando continuidade aqui, o quinto passo é muito legal que ele falou sobre essa questão de você saber apresentar, você ler o que você vai falar antes para ter uma noção do que está escrito ali e saber falar. E ela falou a questão de você levar a sua proposta também e ter um negócio bonitinho lá. E envolve isso. Vamos supor, aí beleza, você já fez essas coisas, conversou com a dona da escola, apresentou sua proposta e tal, mas e aí? O quinto passo seria o quê? Vamos supor que ela aceitou, não, ela gostou, então beleza, vamos começar. Como é que a gente vai começar então, se ela te perguntar isso? Então o quinto passo seria você ter um bom material de marketing. Um bom que eu falo é no sentido assim, você ter um cartazinho que você pode colocar na escola para divulgar para os pais saberem que vai ter capoeira, já deixa lá na porta da escola lá, o pai vai saber que tem capoeira. E quando eu falo um cartaz, não é uma folha de papel ofício com uma foto sua toda esquisita tocando birimbau lá, preto e branco. Xerox aqui, preto e branco, é aquele negócio esquisito que mal dá pra ler, a letra meio embaçada, o pai não sabe nem fez um birimbau no paintbrush e colocou lá. No mimeógrafo. Então o pai já vai olhar aquilo. Entreguei a idade. E o pai já vai olhar aquilo, às vezes até a diretora da escola fala assim, nossa, nem eu não quero fazer capoeira, né? Esse negócio esquisito aí. Mas é um cartaz impresso bonitinho na gráfica, né? Você fazer um folder também. O que é um folder? É como se fosse um panfletinho menorzinho, com as informações do seu trabalho, que você vai passar para os pais dos alunos, para eles estarem conhecendo o seu trabalho, você trabalhando com esse tipo de coisa. E outra coisa muito importante que tem crescido cada vez mais, e acho que hoje em dia é o melhor meio de você divulgar o seu trabalho, que seria na internet. Né? Folder é excelente porque o pai passa uma organização, passa uma seriedade, você mostra que você é profissional, de você entregar um folder falando do seu trabalho, falando sobre o que é a capoeira, porque muitos pais também só ouviu falar. Infelizmente a gente tem alguns preconceitos ainda em relação à capoeira. Agora quando o pai vê aquele negócio organizado, com folder impresso bonitinho numa gráfica, então já vai fazer a diferença também. Agora na internet é a mesma coisa, você ter lá mostrando sobre o seu trabalho, você, sei lá, dando aulas também. Às vezes o próprio cartaz que você colocou na escola lá, você também pode colocar lá nas suas redes sociais. Agora imagina, o pai recebe as informações do seu grupo de capoeira, que vai começar a dar aula lá, e pai é assim, né? Vai começar até a própria diretora. Vai olhar e falar assim, nossa, deixa eu pesquisar aqui na internet e ver se eu acho esse grupo. Quando ela não tem foto nenhuma de trabalho, o pai não vai saber se você dá aula mesmo, se é a primeira vez que você está dando aula. A diretora da escola vai ver que tá tudo bagunçado, tem postagem, tudo esquisita. Então, não, você chega na internet, divulga o seu trabalho também e mostra a seriedade disso. Então, é muito importante essa questão da estética, né? Da excelência também. Então, você tem um bom material de marketing, é muito importante para você divulgar o seu trabalho nas escolas, para os pais estarem conhecendo, até porque os pais são responsáveis para os filhos deles fazerem capoeira. Não adianta nada a criança querer e o pai não sentir segurança para poder colocar a criança na capoeira. Né? Até porque também todo mundo tem celular, né? Todo mundo tem rede social. Às vezes o panfleto, o pai olha assim e joga fora. Isso. Mas o celular ele tá ali, ele vai pesquisar. É bom você apresentar várias alternativas de marketing, né? Para você ir alcançando os pais. Eu acho que isso tem muito a ver porque pessoas que geralmente trabalham com serviços, que ela vende, né, o seu trabalho, algumas vezes elas não entendem que aquilo também é um produto. Então, a pessoa precisa empacotar bem aquele produto, né? E você ter esses materiais de divulgação é justamente isso. Você mostrar que você tem uma presença, seja no digital, seja no presencial lá. Você tem que mostrar para a pessoa que existe alguma coisa mais do que só palavras. Que existe uma certa organização, que quem está por trás dessa pessoa que está falando, né? Dependendo, ela tem uma bandeira, ela tem, né, uma referência, alguma coisa onde a pessoa possa
pelo menos consultar, ou de repente ela possa já ter visto, né, essa imagem, ou seja, a logo daquela escola de capoeira, né? Enfim. E isso também nos faz com que a gente caminhe, né, para um sexto ponto, que seria o quê? Né, o nosso sexto passo. Que você tenha também um próprio material de controle de alunos. Por quê? Justamente sobre essa coisa da organização. Se você for pensar, você precisa ter um controle de alunos para você saber, né, você depois que tiver ali conquistado aquela escola, tiver começado já as suas aulas lá, você vai precisar de um controle de alunos, você vai precisar de ficha de matrícula. Isso tudo dá organização do seu trabalho. Isso aí vai falar mais do que você mesmo consegue falar com as suas palavras. Às vezes a pessoa articula muito bem, convence muito bem a outra pessoa, mas apresenta muito pouco material. Agora, quando você chega com algo mais em mãos, a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa não é qualquer pessoa que está querendo trabalhar aqui. É alguém que tem uma organização. Você já apresentou, eu falei, poxa, eu tenho carnê para as pessoas poderem se organizar financeiramente, para poder pagar, né, para os pais poderem pagar aquela disciplina ali. E outra coisa, grupos de WhatsApp. Hoje em dia a gente pode utilizar a internet aí, pode utilizar, né, as telecomunicações para poder organizar os alunos, né, ter um acesso também aos pais, porque às vezes você fica restrito só mesmo a uma conversa eventual quando o pai vem buscar o filho, ou então alguma vez que você foi numa reunião. Então você tem essa possibilidade agora de se aproximar um pouquinho com a pessoa que tem o dinheiro, de repente, para poder estar adquirindo futuramente a roupa de uniforme do seu aluno e outras coisas mais você poderia oferecer para essa pessoa. Controle, né? Um controle realmente. E se a gente for dar um exemplo mais claro disso, imagine que você tem uma academia. Você precisa ter um controle muito, muito bom ali em relação às pessoas que malham naquela academia. Então você precisa saber ali, geralmente o pessoal põe, hoje em dia, antigamente não tinha isso, mas hoje em dia o pessoal põe o quê? Põe uma roleta. Por quê? Para ele saber quem está pagando, quem não está pagando. Porque isso é importante, né? Imagina você trabalhar e não ver o dinheiro entrando. Isso Nem existiria academia. Né? E se você não se organizar, é isso que vai acabar acontecendo. Você vai ter vários alunos participando das suas aulas e poucos pagando, né? Ou poucos pagando em dia. Então depois você tem um trabalho e sempre você cobrar quando a pessoa já está te devendo muito, isso é muito difícil. Agora, e se você tem um bom controle, né? Você anota as datas, né, de quando a pessoa está pagando e tal, você tem uma lista ali de quais pessoas são seus alunos, você já conhece, né, de repente os pais dele, de repente você vai fazer até uma lista disso, então você vai ter um controle, você vai ter ali uma fichinha, você vai saber o dia do aniversário dessa criança, então você vai ter várias informações que vai passar para o dono da escola que você realmente é um profissional, né? E ao mesmo tempo você não vai deixar o seu trabalho se perder à medida que você for tocando, que você for pegando mais e mais escolas. Se você não tiver um controle disso, vai ficar muito difícil você organizar isso tudo, porque quando você pensa em uma, você fala assim, eu tenho 10 alunos, uma escola, você sabe de cor o nome de cada criança, o nome de cada pai, você sabe se ela pagou, se não pagou. E agora quando você tem mais para você organizar isso tudo ao longo do ano inteiro, realmente esses materiais são muito importantes. Até para você também conseguir ter metas, né? Você visualizar, falar assim, eu tenho X alunos, gostaria de ter mais. Então, esse sexto passo é extremamente importante. E a gente acha que não, mas o pai cobra, né? O pai vai pagar a mensalidade e fala assim, ô tia, você anotou aí no seu controle aí? Porque tem pai que é tão certinho que fica com medo de ser cobrado injustamente, né? Então, nossa, a gente vê muito isso mesmo. A gente tendo, igual eu falei, igual ele falou do controle, às vezes um carnezinho e tal. Então, é muito importante porque direto a gente recebe pais que, mesmo a gente dando um recibinho pra ele, tudo, ele quer ter certeza que a gente anotou no nosso controle pra gente não vir cobrar ele depois. E até uma segurança, né, que a gente passa pros pais, né? Tipo assim, que a gente tá aqui, tá tudo certinho, tá anotado, que ele tem ali a garantia que ele pagou, o recibo, né? A gente não vai na loja, compra as coisas, a primeira coisa, quando a gente compra alguma coisa, é o recibo que a gente quer. Com certeza. Né? Garantia. E a gente também vende nosso trabalho para as diretoras da escola, as donas de escolas, e vende nosso trabalho também para os pais dos alunos. Né? Então a gente tem que conquistar ali as duas pessoas. E quando a gente apresenta isso na reunião, tudo isso que a gente está falando, a gente passa uma segurança para a diretora da escola, que está colocando profissionais na sua ali, né? No seu meio ali de trabalho. Né? Então eu acho que o sétimo passo, né,
seria você ter o seu próprio material didático. Quando a gente chega em reunião e a diretora da escola fala assim, tá bom, estou gostando do trabalho de vocês, da proposta de trabalho, tá bom, vocês têm ali o controle, tem ali o material para divulgar para os pais, mas vocês precisam de alguma coisa, eu tenho que adquirir alguma coisa para ter a capoeira aqui na escola, instrumento, som, e a gente chega e fala, não, você não precisa de adquirir nada, a gente já tem o nosso próprio material didático, a gente vai trazer os nossos instrumentos, a gente vai trazer o berimbau, o pandeiro, o atabaque, a gente vai trazer o colchão, né? É importante a gente às vezes ter um colchonete para ajudar as crianças a fazer as acrobacias. Esse é o material didático, é aquilo que você vai usar na sua aula. Então, você evitar ao máximo ter que ficar tendo exigências da escola, para ter a capoeira aqui você tem que adquirir isso, você tem que adquirir Sim. aquilo. Quando você chega e fala que você tem o seu material, que você precisa só mesmo ali, né, divulgar, fazer a divulgação, que você já vai levar tudo, a diretora da escola já tem uma segurança maior no seu trabalho e vê que realmente aquilo é a sua profissão, aquilo ali é o seu trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta que aí fica para os três aqui. Na opinião de vocês, de repente, isso é muito importante, nós sabemos que é um passo que é muito importante, mas qual instrumento seria mais fácil para essa pessoa adquirir para ele começar o trabalho? De repente ele não tem condição de adquirir o berimbau, o atabaque, o pandeiro, pelo valor financeiro, a pessoa ainda vai começar na sua primeira escola, começar a dar aula, teria um instrumento que para ele começar, dava para ele começar o trabalho e tudo, e já mostrar que ele não está precisando da escola, mas teria algo mais acessível? Eu acho assim, o mais acessível seria o pandeiro, porque você às vezes vai trabalhar ali sozinho, vai dar aula sozinho, então o pandeiro é fácil de você às vezes colocar no chão e ajudar uma criança, o pandeiro é fácil para você levar na mochila, muitas das vezes, né, igual o nosso início, a gente ia de ônibus, ia a pé, então como que ia, né, carregando berimbau, carregando atabaque nas costas. Então o pandeiro ele é muito prático, mais barato, né, mais em conta também para você estar adquirindo, mais prático para você estar levando e mais prático nas aulas também, se você for dar aula sozinho. Às vezes tem 15 crianças lá correndo, às vezes acontece uma cair, como é que, né, você vai fazer rapidinho, você já deixa o pandeiro ali no chão e já vai socorrer. Vocês acham Outro também o exemplo pandeiro? também interessante, igual as pessoas estão usando muito aquelas caixinhas de som, né? Legal. Pra colocar música. E às vezes a turma é muito agitada, tem muita criança. Tem vezes que acontece de ter uma criança especial na turma também, você precisar ali largar o pandeiro. Aí como é que você segura a criança especial para dar aula para as outras crianças e quem vai tocar o pandeiro? Né? Então o pandeiro é excelente também, mas às vezes como uma alternativa, alguma outra escola que você for, aquelas caixinhas de som Bem barato, baratinhas, né? Não Muito precisa ser, barato, nossa, vou comprar da JBL original. Compra verdade. uma marca um pouquinho mais em conta, mais Sem acessível, que aí você coloca a musiquinha lá no pendrive, ou conecta no Bluetooth pelo seu celular, a música de criança mesmo, ou de capoeira normal, tá tocando lá, você vai falando, não precisa deixar aquela coisa alta, e você vai explicando, mostrando, consegue fazer até uma rodinha com as crianças, já usando a música do fundo, então também é uma outra alternativa muito boa. Assim, você não deve ficar preso em nenhum desses materiais, né? É como a gente falou aqui, nem só o pandeiro. O pandeiro é da capoeira, o som não é da capoeira. Uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa parar um pouco também com essa, né? Abrir um pouquinho a mente, né? Como a Bruna estava falando aqui, o som ele pode te ajudar, você não sabe quanto ele pode te ajudar, mas agora você também não pode ficar viciado nele, porque os instrumentos faz parte da sua aula, né? Ele vai fazer parte da sua aula, a criança conhecer os instrumentos da capoeira vai ser muito importante no desenvolvimento dela, e você como professor você tem que prezar isso. Então você pode, com certeza vai utilizar mais o pandeiro, queira você sim ou não, você vai ver que o pandeiro ele facilita para você poder dar aula em todas essas coisas que elas falaram. E você eventualmente leva, algumas vezes no mês, você pode definir, todo mês eu vou levar um instrumento, vou levar um berimbau, vou levar um atabaque, vou levar um agogô, ou vou levar mais de uma vez. Você pode montar essa estrutura de acordo com as possibilidades que você tem também de estar levando esses materiais, de também estar adquirindo. Então você pode determinar um planejamento. Às vezes você não tem todos esses instrumentos ainda, você começa com um deles, no caso a gente sugere que seja o pandeiro, né, e tem pelo menos um sonzinho ali para poder te ajudar, e você planeja, vou adquirir um atabaque depois, vou adquirir um berimbau. O berimbau antes, né, o atabaque é
mais salgadinho para poder comprar. Mas você pode planejar isso e com o tempo, né, algumas vezes no mês você ir mostrando as crianças. Um segredo, então, na verdade, né, é não ficar preso só aquele início. Nós estamos falando aqui de um início de trabalho, né? Porque de repente a gente pode até fazer mais para frente para vocês conteúdo de como evoluir nessas aulas, né? Isso. Então é o que o professor Paraíba falou aqui, não fique viciado e dependente só daquele início, porque é cômodo, começa a ter resultado, daí ficando, opa, tá bom, tá funcionando, porque funciona, isso funciona, mas não fica agarrado nisso, porque vai melhorando com o tempo a sua qualidade, vai buscando sempre, como ele disse, melhorar a sua aula. E também é bom a pessoa lembrar que, igual ela falou do pandeiro, eu falei do sonzinho, pandeiro também, às vezes, você encontra pandeiros de qualidades excelentes, são caros, mas não precisa, às vezes, dependendo da situação da pessoa, poxa, estou começando agora a dar aula nas escolas, não tem condições, a gente entra nessas lojas de instrumentos musicais que vende violão, bateria, essas coisas, você consegue encontrar pandeiros bons, de madeira, de couro direitinho, mas que são bem mais em conta, assim, bem mais em conta mesmo, e não são vagabundos, né? E até também, né, que, gente, acontece, toda aula, a criança, você deixa o pandeirinho no cantinho, as crianças vão lá, pega o seu pandeiro e espanca o seu pandeiro. Isso quando você não está explicando com o pandeiro na mão, vai uma lá e bate no pandeiro. É sempre assim. Então, se você comprar um também muito caro, vai cair no chão. Vai cair no chão, você vai usar muito. Vai tocar até furar. Até furar, até rasgar ali o couro, você tem que trocar. Vai tocar de verdade o pandeiro. Então, é importante sim você ter os materiais didáticos, mas isso não se prenda a isso, né? Ai, meu Deus, só vou lá, então, na escola se eu tiver isso. Ah, eu só vou lá procurar a escola se eu tiver aquilo. Não, vai da maneira, né, que você dá para ir, vai de pouquinho, aí aos poucos você vai comprando, vai adquirindo. Os materiais didáticos, vamos supor, corda, cone, que você for usar, você vai adquirindo com o tempo. Materiais alternativos que ajudam muito nas aulas, mas também não é obrigatório você já ter ali logo de início, né? Então, é bom você ter esses materiais didáticos e alternativos também, mas não se prenda a isso. Pessoal, agora vamos falar do nosso 8º passo. A gente deixou ele mais pro final, mas já foi de forma pretensiosa mesmo. Por quê? O 8º passo, chegou a hora de você definir os seus valores financeiros com a escola. Tá? Esse é um passo muito importante. E por que a gente deixou ele para agora? Porque é o que a diretora da escola vai te perguntar quase que desde o início, desde a primeira vez que você conversar com ela. E você não deve soltar o valor que você vai trabalhar com aquela escola antes de você mostrar a ela a sua capacidade, ou então o que você planeja para as aulas, a quantidade de benefícios que as suas aulas vão trazer para os alunos dela que estudam naquela escola e também para a escola. Então tem uma série de coisas que você pode argumentar com ela antes para gerar esse valor para a pessoa antes de você falar o seu preço. Por quê? Se você chegar e falar, não, eu não trabalho por menos de tanto, por menos de 200, por menos de 100, você chegar a isso e falar isso de início, isso fica muito arrogante e a pessoa não tem base nenhuma para poder avaliar se o que você está falando é caro, se você está falando é barato. Então, por isso que nós deixamos esse passo mais pro final aqui dos passos que a gente vai passar para vocês. Mas agora chegou a hora de você planejar isso. E o que você vai fazer? Você já tem que definir esses valores antes. Porque na hora que você for falar com a diretora, você vai ter que negociar o seu preço com ela. Tá? Porque o 8º passo é isso, é negociar os seus valores financeiros com a escola. Então, o que é uma negociação? Cada um vai defender o que é melhor para ele. A dona escola, ela quer o melhor profissional dentro da escola dela, mas ela não quer pagar um valor exorbitante por isso. Então, você também, você quer ganhar bem, né, para poder trabalhar naquela escola e também não vai aceitar que a escola pague muito pouco para você trabalhar lá dentro. Então, você vai precisar defender o seu preço que você estipulou. Então seria legal você já definir isso antes, para quando você chegasse lá na escola, você já tivesse de repente até uma margem que você ia aceitar perder, né, nessa negociação. Você ia discutir ali com a diretora da escola, ver com ela ali o que seria um valor interessante, porque você vai encontrar muitas discrepâncias entre regiões da cidade, por exemplo. Nós trabalhamos em várias escolas de toda a nossa cidade. Então a gente trabalha na Zona Sul, onde a gente tem as escolas
que remuneram melhor, né? Você tem ali pessoas que têm condições Centro, financeiras, Zona Sul. isso, centro, zona sul, você tem o pessoal que tem uma condição financeira maior, a mensalidade que eles pagam na escola, não a mensalidade de capoeira, é muito maior, às vezes chega a ser 3, 4, depende muito da escola, é grande. as diferenças são enormes. Agora na Zona Norte a gente também precisa adequar a nossa forma de trabalho para aquela região também. Você vai entregar o mesmo conteúdo que você entregava lá, mas se você colocar o mesmo preço, a dona da escola não vai permitir que você trabalhe lá. Os pais não vão ter como pagar uma mensalidade que você cobrava na Zona Sul, porque aquela é uma realidade totalmente diferente. Então você também precisa ver isso aí na sua cidade, entender um pouco desse mercado. Você precisa ter visto tudo isso antes de ir lá conversar e negociar o seu preço com a diretora da escola. Então, o próximo passo agora, né, que seria você tentar marcar, você tentar participar de uma reunião de pais. Por que isso é muito importante? Às vezes o pai ficou sabendo que teve capoeira, você pôs um cartazinho ali, ou a dona de escola falou de boca, mas às vezes o pai não sabe nem o que é capoeira, ou tem alguns conceitos ali errôneos sobre a capoeira, que a gente vê muito isso, né, sobre preconceito, questão de ser desorganizado, ser bagunçado e tal. Tem a questão de religião também. Então vamos supor que você consegue marcar e participar de uma reunião de pais. E quando eu falo reunião de pais, seria reunião com a escola inteira ali. Geralmente a escola faz muita reunião com todos os pais ali para estar falando sobre assuntos da escola. E você participar disso é muito importante porque, igual eu falei, às vezes o pai só te conheceu ali numa foto do cartaz ou ficou sabendo ali pelo cartaz, viu um pouquinho ali na internet, mas não sabe quem que é você, não te conhece pessoalmente, não sabe se você é um bom profissional. Então você chegar ali bem arrumado, você chegar e mostrar sua proposta de trabalho, o que a criança vai estar aprendendo na capoeira, o que é a capoeira, você começar a mostrar isso pro pai, você acaba se aproximando um pouco dele ali e você gera até um pouco de mais de intimidade, então o pai se sente mais seguro quando vê você falando e apresentando algo legal, se sente mais seguro, olha, não posso confiar que isso daqui parece realmente que é um bom profissional. E nessas horas surgem muitas dúvidas a respeito da capoeira. O pai pergunta várias coisas. O que é capoeira? Verdade. Mas capoeira é religião? Eu tenho medo do meu filho chegar lá, por exemplo, eu sou católico, mas aí você vai ensinar sobre ser evangélico, não sei, várias coisas sobre religião surgem na cabeça do pai, então o pai acha que vai ser quase que vai estar na igreja lá durante a aula, ou então o pai acha assim, mas meu filho, eu vejo que ele tem muito problema com força, às vezes ele cai e tal, meu filho vai conseguir, não vai machucar não. Ou então meu filho é muito agitado e eu acho que a capoeira vai acabar deixando ele mais agitado ainda. Verdade. Ou então meu filho é muito tímido, eu acho que não vai conseguir fazer capoeira. E hoje a gente costuma ver também algumas dúvidas a respeito da criança ser especial. Tem alguns pais que pensam que se a criança for especial, às vezes tem autismo, síndrome de Down, às vezes é cadeirante, que a criança não pode fazer capoeira. E você mostrar ali por que na verdade seria mais importante ainda a criança participar da capoeira para desenvolver várias condições físicas ali, várias capacidades físicas, além da questão pessoal também, da estima da criança, que é muito importante. E dessa maneira, quando você apresenta o seu trabalho numa reunião de pais e responsáveis, quando você fala, explica o que é a capoeira, você fala bem, você conquista o pai, né? Porque não adianta nada, às vezes a criança gostou de você, às vezes já te conhece, ou a criança já ouviu falar de capoeira e gosta de capoeira, a dona de escola, você já conquistou a dona da escola, até porque você tá lá dentro da escola, mas e aí, quem vai assinar o bilhete pra criança fazer é quem? São os responsáveis, né? Até então, também, né, gera aquela dúvida também, que muitos pais chegam pra perguntar pra gente, se a filha mulher pode fazer capoeira. Sim, nossa, né? demais. Então a gente recebe muito isso. Às vezes os pais acham que a capoeira é para os meninos e o balé é para as meninas. Então a reunião é muito importante para você esclarecer que tanto menino e menina podem fazer atividade. Não só isso, surge também a questão de peso, altura. Meu filho é muito alto, meu filho é muito baixo, meu filho é mais gordinho, meu filho é muito magrinho. Então essa questão aparece muito também. De idade também, né? Idade. De idade tem bastante. Novo, né? O pai acha que, mas meu filho tem só 2, 3 aninhos, ele não vai poder fazer capoeira, só grande, né? Ou então o pai pensa, tá na escola aqui, mas meu filho já tem 10 anos de idade, não, já passou, é só pequenininho. Surgem várias dúvidas aleatórias. E a gente deu esse exemplo, né, das
possíveis dúvidas que podem surgir, mas existem várias outras. Sim, existem né, que vão várias surgir outras. nesse processo. E isso é muito bom quando essa reunião ela acontece antes de você Sim. conseguir dar aula naquela escola, né? E você tem essa oportunidade, então você tende a ter mais alunos quando essa reunião acontece antes. Sim. Mas se surgir uma outra oportunidade que mesmo que Vale se a for pena. depois, vale a pena. Vale a Muito a pena. pena. E é muito muito a pena. importante, se você tiver a oportunidade de participar de uma reunião de pais, você já ir preparado com algumas dessas dúvidas que a gente deu de Sim. exemplo aqui, que são dúvidas muito padrões de acontecerem, lógico que podem surgir outras, mas você já criar uma listinha ali, o que será que o pai poderia perguntar sobre a capoeira, sobre a criança fazer capoeira? Porque às vezes ele até quer perguntar, mas no meio dos outros ele tem vergonha e não pergunta. Né? Tem Então, muitos pais que sabem que tem capoeira na escola, não tem preconceito com a capoeira, mas ele também tem uma dúvida, ou pensa, igual, às vezes uma dessas mas minha filha é menina, então não vou pôr na capoeira, ele nem liga pra saber se pode, o pai não vai pegar o telefone às vezes, muitas das vezes pra te ligar e perguntar algo sobre a capoeira. Então quando ele tá ali na sua frente, ele vai aproveitar aquele momento então pra extrair o máximo possível de informações de você, pra saber aonde que ele vai, na mão de quem que ele vai deixar os filhos dele. E tem pai também que às vezes nem olha a agenda da criança, né? Aí foi Nossa. o bilhetinho lá, o folderzinho, o pai não sabe que tem a capoeira na escola, Nossa, o pai é às vezes verdade. não tem costume de entrar na escola e não viu o cartazinho, então a reunião não tem como, o pai vai saber que tem Nossa, capoeira. é muito importante. E é o momento também de você quebrar um preconceito também que a pessoa tem. Verdade. você fez tudo isso, toda essa parte, vamos colocar assim, teórica, não que seja tudo teórico, mas você fez toda essa parte teórica e agora você tem uma oportunidade de ouro, que é combinar com o dono da escola uma aula experimental. Por que combinar? Porque muitas pessoas não faziam isso, não tinham esse hábito de fazer essa aula experimental. E como a instrutora Bruna disse aqui, às vezes o bilhete vai, o pai nem leu, ficou na mochila, ficou na bolsa, nem viu o folder, de repente você não conseguiu participar dessa reunião de pais devido ao horário, alguma coisa. Óbvio, frisando aqui, se conseguir, participe, vá, faça isso. Mas de repente não teve essa possibilidade. Então fica muito em aberto essa oportunidade. Então marque uma aula experimental, porque na aula experimental você vai começar a ir para o campo de batalha, colocar em prática o que você sabe, gerar nas crianças essa vontade de fazer a capoeira, ter esse contato com você, ter contato com o que é a capoeira, porque às vezes os pais não sabem o que é a capoeira, mas também as crianças não sabem o que é a capoeira. Ou viram capoeira para adulto, viram uma aula para adulto, aquela aula só técnica, aquela coisa que só física, e ele nunca viu uma capoeira para criança. Então é a sua chance de estar mostrando ali para ele. E uma coisa que nós pensamos é o seguinte, se você tem, imagine você aí, se você ou vocês vai participar de um encontro, não conhece uma pessoa, conheceu de repente pela internet, ouviu falar, pegou o contato no WhatsApp, e como que você vai chegar nesse encontro? Procure chegar nesse encontro como você vai chegar na aula experimental. Se você chega nesse encontro, cabelinho cortado, cheirosinho, balinha de menta, né, para dar um hálito bacana, você vai chegar bem vestido. Você não vai levar essa pessoa para qualquer lugar, você vai levar ele para comer salgadinho na esquina, não. Você vai levar para um restaurante bacana, é isso que você vai tentar fazer. E a mesma coisa na aula experimental, você vai tornar esse ambiente um ambiente que a criança se sinta à vontade. Buscar falar a língua da criança. Não adianta você chegar lá e falar, vai 5 fila, começa a pular, e polichinelo, abdominal, deita aí, martelo, queixada, armada. Bom, você pode até fazer assim, mas eu não aconselho fazer dessa forma. É a mesma coisa você já chegar no encontro, opa, tudo bom? Quero te dar um beijo. Vai chegar assim já de cara? Você não vai chegar assim de cara, já querendo beijar, a pessoa nem sabe quem você é, exatamente. Você vai conquistar, gerar nessa criança essa vontade de fazer capoeira. E eu também pensei em outra coisa. Quando você vê um trailer de filme, né, você vai ver um trailer de um filme, você nem já tinha ouvido até falar daquele filme, vai falar, eu já ouvi falar disso aí, mas eu nem tenho vontade. Você assiste o trailer e nasce aquela vontade de ver o filme. E às vezes o trailer é até melhor do que o filme. Não é o que você vai fazer, não é o que você vai fazer. Que o filme das suas aulas seja melhor do que o trailer dela, que é a aula experimental. Mas a sua aula, o seu trailer, a sua aula experimental, ela tem que ser muito forte. E eu vou te falar aqui, eu acredito
pela nossa experiência, não é algo que nós pesquisamos, mas nós vivenciamos isso ao longo dos anos, que provavelmente 90% das crianças, dos alunos que você vai ter durante aquele ano, vão ter entrado logo após essa aula experimental. Verdade. Esses outros 10% você pode conseguir com outras estratégias que nós vamos falar em outros vídeos, outros conteúdos, mas essa aula experimental, por experiência própria, verdade. ela é excelente para o nosso trabalho. E esse lance de experimentar é ótimo, né? Igual a gente fala muito, a primeira impressão é a que fica. E a gente realmente vê isso em prática. É igual ele tinha falado de estar bem vestido e tudo, aí deu o exemplo do filme, do trailer, é como se fosse uma amostra grátis ali que a criança vai ter para experimentar, porque se ela tiver os primeiros 10, 15 minutos de aula experimental ali que foram sensacionais, inesquecíveis para ela, com certeza ela vai querer fazer capoeira. Verdade. É igual quando a gente chega no mercado e surge uma marca nova de uma pasta de alho, por exemplo. Aí você olha assim, nossa, mas essa marca eu nunca ouvi falar. Aí de repente tem uma moça com uma bandejinha, você gostaria de experimentar a pasta da marca tal? É uma marca nova, que não sei o que. Aí você fala, mas experimentar é de graça, né? Vou ver se é bom. Na hora que você põe na boca e vamos supor que você experimentou e gostou, fala assim, nossa, que delícia. Você acaba querendo mais. Igual quando também você vê que aquilo ali realmente é bom. Ou então, outra coisa que aconteceu até com a gente ontem, a gente foi no aniversário e tinha aqueles copinhos bem pequenininhos com brigadeiro. E eu já experimentei, já achei delicioso, só que tinha tão pouquinho, né? E eu falei assim, nossa, eu quero mais brigadeiro, só que não tinha mais. Então a criança, quando fizer essa aula experimental, tiver esse momento ali, vai ser curtinho, mas um momento legal, divertido. Você entrou no mundo dela, ela vai querer mais. E até também tem criança que às vezes chega pra gente e fala assim, capoeira, eu não gosto de capoeira não. Aí a gente fala assim, mas você já fez capoeira? Não, nunca fiz. Então ela tem a oportunidade de fazer ali uma primeira aula, sem o compromisso, pra gente estar mostrando pra ela o que realmente é a capoeira. É igual o test drive, né? Você vai comprar, vou de novo no carro. Você vai comprar um carro. Se você só fica sabendo das coisas agora, quando o vendedor te fala assim, pega a chave e fala assim, vamos fazer um test drive, meu amigo, quando você entra no carro, sente o cheirinho de novo, sente dá aquela volta, sente toda a diferença, de repente você até sai de lá com aquela bíblia lá, né, para pagar aquele financiamento, você nem ia comprar, você só passou para dar uma olhada, mas depois que você pilotou, gostou, meu amigo, você faz de tudo. São 3 pessoas, né, que a gente tem que conquistar, a diretora da escola, os pais e as crianças também. Isso, e se a gente conquistar as crianças também, elas vão perturbar os pais até. Eu acredito que o das crianças chega a ser assim, mais uns 50% do final, porque se ele falar, se a diretora gostou, se o pai quer que ele faça, mas se ele fala assim, não quero. E criança não falou, não quero, você já sabe, né? É igual o pai, eu não tenho filho, né, mas eles têm filha, tem uma filha, a gente lida com pais e a gente vê como que a criança tem poder de convencer o pai ali. Às vezes o pai vê a criança, nossa, a criança chega, mãe, eu gostei muito da capoeira, foi assim, foi assado. Ou então você vê que a criança tá querendo muito, o pai, às vezes o coração até quebra, fala assim, nossa, né, vou deixar. Às vezes fica com pena e acaba dando. Então é da mesma maneira. É isso aí. Pessoal, então, nós chegamos ao final desse vídeo e eu espero que vocês tenham conseguido pegar todos os passos. Se não pegou, volta lá no início do vídeo, anota cada um deles, coloca tudo isso em prática, porque agora você já sabe o que você precisa fazer para conseguir a sua primeira escola, tá? E começar aí a trabalhar nesse mundo aí totalmente diferente, que algumas pessoas não conhecem, e um pouco do que a gente quer fazer aqui é trazer cada vez mais conteúdos para ajudar você aí que deseja, né, criar um trabalho com capoeira, melhorar o seu trabalho com capoeira, expandir o seu trabalho com capoeira, e agora você já tem esse espaço e depende de você colocar tudo isso em prática. E acredite, cada um de nós aqui começamos com o pouco que nós tínhamos e conseguimos, né, alcançar coisas que a gente não imaginava. Então você consegue sim, vai lá, coloca todos os passos, né, em prática que vai dar certo. Tá bom? Vejo vocês no próximo episódio do Trabalhando com Capoeira. Valeu, pessoal! Tchau!